Salve galera, tudo bem com vocês? Precisei fazer esse vídeo para de novo falar sobre a Amazônia. A gente tem que falar sobre o que está acontecendo na Amazônia para que vocês conheçam a verdade. Presta bastante atenção no que eu tenho para dizer, para vocês entenderem bem o que está acontecendo no nosso país. A pior seca estiagem da história da Amazônia. E aí tem gente já pensando, começou o vídeo passando pano pro governo. Não, assiste esse vídeo até o final que você vai entender o que eu tô dizendo. Queimadas dos últimos anos, desmatamento dos últimos anos e principalmente um El Niño extremamente forte que está acontecendo esse ano, a Amazônia é literalmente uma bomba relógio a ponto de explodir que precisa sim da ajuda do mundo inteiro. O problema é que a desinformação ela está sendo orquestrada por políticos de extrema-direita, por essa galera bolsonarista, que o único intuito é deixar o governo desestabilizado, é provocar o caos, é provocar toda essa onda de discórdia para que o governo não possa andar, não possa progredir. Ou seja, eles praticamente destruíram o nosso país nos últimos 4 anos e agora querem continuar destruindo porque tem sede de poder. Eu vou trazer gráficos, pesquisas, informações muito importantes a respeito do desmatamento na Amazônia. Começando por esse gráfico, observem, era forte o desmatamento antes dos governos Lula dos anos 2000, como tem uma queda exponencial graças ao combate efetivo ao desmatamento, às queimadas na Amazônia, e depois a partir de 2016 esse gráfico volta a subir e obviamente dentro do governo Bolsonaro foi estupidamente crescente o desmatamento, as queimadas na Amazônia, e vocês vão saber por quê. Quando a gente fala que está pegando fogo na Amazônia, a gente precisa entender que o ecossistema da Amazônia não é propício a uma combustão espontânea. Não pega fogo de forma natural. Alguém precisou acender esse fósforo. Os grileiros, os garimpeiros, os latifundiários, todo esse povo que ganhou asas no governo anterior, não foram embora do país com a eleição do presidente Lula, continuam lá. E isso precisa ser muito bem investigado, porque é gente que tem o objetivo de continuar provocando caos. E com certeza absoluta, gente, existem incêndios criminais acontecendo na Amazônia nesse exato momento para provocar exatamente essa falácia de que é culpa do governo atual. Dentro dessa bomba, a gente precisa falar que estamos vivendo o El Niño. E aí tem gente pensando, mas o Bolsonaro viveu o El Niño. Não, meus queridos, vão estudar um pouquinho de ciência. O El Niño é um sistema climático que interfere no mundo inteiro. Basicamente, é o aquecimento de águas do Oceano Pacífico. Isso interfere nas correntes de ar, na formação dos ventos, em chuva, em seca, em calor. E principalmente no Brasil, o que ele faz? Ele deixa o norte muito seco, muito quente, e o sul muito chuvoso, que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Só que o El Niño, ele tem um período de existência, e se vocês observarem, por exemplo, desde a década de 80, às vezes que nós tivemos El Niño no mundo e que sentimos aqui no Brasil, 1983, depois 1987, 88, os anos de 92, 95, 98, depois 2003, 2007, 2010 e depois em 2016 e em 2019 tivemos um El Niño fraco, que alguns cientistas nem classificam como tal, mas agora em 2023, 2024 ele veio com tudo e é o que a gente está vivendo nesse exato momento no nosso mundo e principalmente no Brasil. É evidente, galera, as ações do El Niño são catastróficas e tem sido devido ao agravamento do que foi feito nos últimos anos, principalmente na Amazônia. O governo Bolsonaro não enfrentou El Niño, pelo contrário, durante praticamente todo o seu governo existiu o regime da Laninha. O que é a Laninha? Exatamente o inverso do El Niño, que provoca chuvas na região norte e provoca secas na região sul aqui do nosso Brasil, ou seja, a floresta esteve úmida durante o governo Bolsonaro e ainda assim ele conseguiu bater recordes de desmatamento e queimadas. E eu não tô falando de forma aleatória, gente. Foram cortes e mais cortes de verbas de proteção da nossa floresta, cortes contra o IBAMA, contra o ICMBio, ataques a servidores públicos, cortes de verbas sucessivos e sem contar essa passagem do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante uma reunião lá no momento de pandemia, em que ele solta essa fala. Fala de Covid e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento. E sim, gente, é isso que vocês estão ouvindo. Eles queriam diminuir as leis, eles queriam diminuir a proteção para passar a boiada. Vocês entendem muito bem o significado dessa fala. E aí você deve estar pensando, Thiago, você está falando besteira, tu está querendo proteger o governo? Gente, a gente tem uma prova mais do que evidente de que esse ano é totalmente atípico e a maior seca da história. Alguém lembra de ter visto o Rio Negro como está agora? Olhem essas imagens, essa estiagem. O Rio Negro chegou no seu menor patamar da história. Eu trago aqui dados que mostram a baixa do Rio Negro dos últimos anos, e aí dados de 2020. Olha como estava o Rio Negro. Em 2021, só no mês de outubro, que é um mês tradicionalmente de secas na região da Amazônia. Olha como estava o rio em 2022, galera. Olha como estava o Rio Negro. E agora faça um comparativo com 2023.
Isso não tem como negar, é um fenômeno natural, sim, que precisa ser relacionado com os períodos de destruição da nossa floresta dos anos do governo Bolsonaro. E aí tu se pergunta, e o que o governo Lula está fazendo? A gente já tem dados importantíssimos de reinvestimentos no IBAMA, no ICMBio. O desmatamento, sim, esse ano na Amazônia diminuiu nos primeiros 6 meses. Obviamente agora, com essa crise climática, com essa condição de seca, a gente continua lutando. O governo federal já investiu mais de R$500 bilhão no combate às queimadas, no combate ao desmatamento da Amazônia, mas eu faço sim a minha crítica, que eu acho que a gente precisa mais. O que está acontecendo na Amazônia pode ser algo permanente que não tem mais volta. Aliás, esse El Niño já vinha sendo previsto pelos cientistas, a gente precisa fazer mais. Presidente Lula, a gente precisa que vocês tenham uma comunicação sim mais enfática, que mostre o que realmente está acontecendo. A gente precisa de ajuda internacional. Assim como o mundo está caótico, com conflitos pelo mundo todo, a gente tem um conflito dentro do nosso país climático que precisa de todo tipo de ajuda possível. Senão pode não ter mais volta. O ano de 2023 ainda não terminou, o El Niño está aí, tem muita coisa pela frente. Nós aqui no sul precisamos nos preparar por conta das constantes cheias e chuvas. Pessoal do norte por conta das secas, da estiagem. Escutem a ciência, não caiam em desinformação nem fake news. A gente precisa mudar o rumo dessa história.